já então era uma força social. As teses de Lutero, espalhadas com incrível rapidez, suscitaram discussões em que de ordinário se ia além do fim dessas teses, pondo sem dúvida a legitimidade do poder do pontífice até a sua autoridade em matéria de fé. Era já grande a agitação, e os cristãos estavam divididos em dois campos. Não obstante, Roma, entretida com as artes e a política e julgando que o rumor ouvia era apenas o de uma dessas contendas que de ordinária nasciam e morriam na ociosidade loquaz e chicaneira dos conventos, permaneceu silenciosa durante 9 meses. Lutero, ainda hesitante acerca do objetivo radical de sua iniciativa e flutuando entre contraditórios impulsos, ora escrevia a Leão X uma carta em que lhe protestava filial submissão, ora se exprimia, dirigindo-se a Spolatino, nestes termos: não sei decidir ao certo se o Papa é o Anticristo ou o apóstolo do Anticristo. O que sugere ao historiador esta judiciosa apreciação: o frade, acostumado a todos os rigores da obediência eclesiástica, o teólogo por muito tempo compenetrado das doutrinas em que se baseava a legitimidade do poder pontifício, não podia de súbito desassombrar-se do respeito por esse poder, mas ao mesmo tempo o pensador austero, que tinha visto de perto as orgias de Roma, forçosamente se havia de insurgir contra o degenerado sucessor de Pedro, que presidia essas orgias. Enquanto Roma dormitava, prossegue, o imperador Maximiliano, mais perto do tumulto, compreendeu-lhe a gravidade, denunciou o inovador a Leão X, que o citou para, no prazo de 60 dias, julho de 1518, comparecer perante o seu trono. Lutero receou em meter-se nas mãos do Papa, que não tinha fama de humano, e lembrou-se da sorte que haviam tido alguns precursores da Reforma. Protestou a sua submissão ao pontífice, porém aproveitou-se das proteções poderosas que já havia granjeado e, mormente, da intervenção do eleitor da Saxônia, para conseguir ser ouvido na Alemanha por um delegado. Incumbido dessa missão, o cardeal de Gaeta propôs uma discussão pública na cidade de Augsburgo, sobre os pontos de doutrina controvertidos. Era a primeira vez que o povo se via chamado a estatuir, só com o seu bom senso, em assuntos de teologia. Homens de letras, doutores, pessoas ilustres, estavam encantados com a perspectiva de uma discussão que saía do apertado círculo das argumentações habituais, e Lutero começava a sentir-se chefe de um partido exaltado pela contradição. Mas o debate não se realizou, porque pareceu imprudente dentre aos partidários de Roma. O cardeal diligenciou fazer Lutero voltar no aprisco, mas não o conseguiu, porque, prometendo embora sujeitar-se ao que decidissem a Igreja ou as universidades de Basileia, de Friburgo, Louvain e Paris, Lutero não quis fazer plena submissão. Depois, a pretexto de não estar seguro, ou porque realmente o não estivesse, retirou-se clandestinamente de Augsburgo. Então o cardeal publicou um edito pelo qual Leão X aprovava o que tinham feito os vendilhões de indulgências e o declarava Lutero herege. Depois disso, animado ainda de conciliadoras intenções e aconselhado por um emissário do Papa que tentara, posto que inutilmente, induzi-lo a calar-se, Lutero escreveu a Leão X uma missiva em que, expondo a impossibilidade de retratar-se, dada a repercussão que haviam tido seus escritos, prometia contudo exortar o povo a honrar a Igreja Romana e moderar a violência com que dela falara, reconhecendo, acrescentava, que, atacando os propagadores de pataratas, prejudiquei a Igreja, quando a minha única intenção era impedir que a avidez de alguns estrangeiros maculasse a nossa Santa Mãe, a Igreja. Mas a pedra tinha saído da funda e já não era possível agarrá-la. O zelo excessivo dos partidários de Roma tornou a irritar o inovador, e a controvérsia obrigou, para sustentar as doutrinas já enunciadas, a formular outras igualmente heterodoxas. Provocado para uma discussão, foi levado pela lógica e pela dialética a discutir a origem divina do poder papal,
Os seus raciocínios tiveram eco e em grande parte influíram na direção futura da reforma. Tendo uma vez negado a infalibilidade da Igreja, não quis mais retratar-se. Colocado nesse terreno, o seu espírito sentiu-se à vontade para discutir os dogmas. Desenvolveu, pois, a sua doutrina. Só admitiu as verdades expostas literalmente no Evangelho e os 4 primeiros concílios ecumênicos. Rejeitou a transubstanciação, os sacramentos, o purgatório, os votos monásticos e a invocação dos santos. Por último escreveu ao Papa uma carta irônica, em que lhe testemunhava compaixão, considerando como um cordeiro no meio de uma alcateia de lobos, e repetia todas as acusações que se formulavam contra Roma. Leão X fulminou então as mais terríveis excomunhões, 15 de junho de 1520. Lutero replicou publicando a Igreja Escrava de Babilônia, em que declarava que Roma era pior do que Sodoma, Gomorra e os turcos, o tipo de vício e de iniquidade, e terminava nestes termos: nem papa, nem bispo, nem ninguém tem poder para impor a mínima coisa a um cristão, a não ser com o consentimento dele, aliás a espírito tirânico. Somos livres, o voto do batismo basta e é superior a quanto podemos fazer. Os outros votos podem ser, portanto, abolidos. Saibam, pois, os que entram para o sacerdócio que as suas obras não diferem diante de Deus das de um lavrador ou de uma dona de casa. Deus aprecia as coisas segundo a fé. Estavam declarados os princípios que haviam de fazer triunfar a reforma. A questão, que havia começado por ser um conflito de teólogos, tomara o caráter de uma revolta da liberdade do espírito contra a autoridade dogmática. Lutero se identificara com todos os fiéis atormentados pela dúvida, ofendidos pelos escândalos do papado, que não encontravam na religião de Roma os meios de obter reconciliação com Deus e que procuravam na própria consciência os elementos para uma reconstituição religiosa. É certo que o reformador, admitindo a predestinação e a graça, para negar o poder do Papa, destruía a independência moral do homem. É certo que a liberdade, que lhe contrapunha a autoridade da Igreja, era apenas a patente, por ser tão só disciplinar e dogmática, mas esses defeitos do novo edifício não se viam então. O que se via era a ruína do antigo. As inteligências, já insofridas do jugo que as oprimia, simpatizavam com a doutrina que destruía esse jugo, sem atacar as crenças fundamentais do cristão, antes dizendo-se baseada nos textos sagrados e nas decisões da primitiva Igreja. A voz de Lutero devia ter, conseguintemente, um estrondoso eco. O livre exame, a liberdade pessoal de interpretação haviam de ser logo aproveitados pelos espíritos ativos, que se sentiam comprimidos e como espoliados pelo privilégio, que Roma se havia arrogado, de definir a verdade e impor as suas definições. A causa da reforma estava ganha. Roma não entendeu assim e deu calor à luta. As publicações do excomungado foram apreendidas nas lojas dos livreiros. Outras, porém, do mesmo gênero surgiram de toda parte. Rebentada a guerra, tornada impossível a conciliação com o Papa, Lutero reuniu os estudantes de Wittenberg e queimou publicamente as decretais e a bula de excomunhão. 10 de dezembro. O movimento já então havia transposto o campo da atividade pessoal de Lutero. O seu iniciador já não teria podido fazê-lo parar, já não podia talvez dirigi-lo. Crescia prodigiosamente o número dos insurretos. A imprensa propagava com rapidez os sermões e as discussões. As belas artes prestavam-lhe auxílio. Em 1520 as obras de Lutero estavam traduzidas em Espanha e nos Países Baixos. Em 1521 um peregrino as comprava em Jerusalém. A intensidade e a rapidez de propagação do incêndio assustou por vezes o próprio Lutero, que pareceu querer submeter-se. A luta interior não havia terminado ainda. Mas afinal, quando Leão X imaginava porventura tê-lo subjugado, voltou de novo à liça com o Tratado da Liberdade Cristão,
e nele sustentou não só a justificação sem as obras, senão também a incompatibilidade da fé com as obras, proclamando ao mesmo tempo que a alma é impecável uma vez que creia no Cordeiro, que apaga os pecados do mundo. Vendo crescer o perigo, o Papa lavrou uma sentença definitiva contra Lutero e seus aderentes, 3 de janeiro de 1521, e solicitou diligentemente o auxílio do braço secular para sufocar a insurreição. O núncio pontifício Leandro que, testemunha dos progressos da doutrina de Lutero, tinha visto por toda parte os seus escritos, as gravuras e as canções hostis ao pontífice espalhados profusamente, e os príncipes favorecerem o reformador por ódio a Roma, pediu a sua condenação dieta de Ormus. Não a podendo obter, expôs perante essa assembleia a doutrina de Lutero, mostrando que, além de apontar os abusos, atacava o dogma. Patenteou, na exposição, muito engenho e muito saber. Foi, porém, prudente e digno tomar um congresso secular por juiz de coisas religiosas. A questão teológica tomou-se nacional, as dúvidas foram apresentadas a uma assembleia estranha à igreja, e ela, tirando as consequências do passo errado do núncio, formulou numerosas queixas contra Roma e pediu a Carlos V, o novo imperador, que delas obtivesse satisfação. O eleitor da Saxônia proibiu tomar qualquer deliberação sem Lutero ser previamente ouvido, por consequência mandou-se ao pio, querido e respeitável doutor um salvo-conduto em nome do soberano, cuja autoridade se dilatava por tantos países, reinos e ducados. Resistindo aos conselhos de seus amigos, que o dissuadiram de ir à dieta, Lutero empreendeu a viagem, durante a qual, transformada em verdadeiro triunfo, pôde conhecer quanto se tinha avolumado o seu partido. Acompanhado por um arauto imperial, foi recebido pelo grão-mestre de cerimônias, e o povo apinhou-se para o ver, de modo tão compacto que foi preciso introduzi-lo na dieta por uma porta escusa. Ao ver aquele homem isolado e obscuro, Carlos V exclamou: "Não é este que me há de fazer herege?" Não compreendia a onipotência da opinião. Sentindo-se apoiado por ela e com a retirada protegida, Lutero recusou retratar-se. Quando lhe perguntaram se não via algum meio de reconciliação, respondeu nobremente: "Se é uma obra humana, desvanecer-se-á por si, se vem de Deus, nada poderá detê-la no seu curso." Repetia assim a sentença de Gamaliel, o sensato e prudente fariseu, quando no Sinédrio de Jerusalém, perante o qual haviam sido levados os apóstolos, exortava os seus colegas, que os deviam julgar: "Se este conselho ou esta obra for de homens, se desfará, mas se é de Deus, não podereis desfazê-la." Carlos V, prossegue o historiador, nunca via senão o lado político da questão. Disse que o Papa instou com ele para que não respeitasse o salvo-conduto. O imperador não quis praticar tal infâmia, provavelmente para não destruir uma arma que lhe poderia servir contra Roma, em caso de necessidade. Como, porém, naquele momento precisava do Papa, proscreveu Lutero e os seus aderentes. Compreende-se que um imperante, como filho do século, se inspirasse exclusivamente em motivos de conveniência política. Ainda assim, a sua repulsa à exigência do Papa no sentido de não respeitar o salvo-conduto, que era a garantia de vida para Lutero, é uma atitude que o recomenda. O gesto de Leão X, ao contrário, propondo semelhante vilania, com o fim de apoderar-se, a traição, do seu adversário e fazê-lo certamente justiçar pelo tribunal da Santa Inquisição, aberra de tal modo da lealdade que se exige de qualquer homem de bem, quanto mais daquele se achava investido das supremas funções de chefe da cristandade, que dispensa todo comentário. Quando Lutero, acrescenta o historiador, se pôs a caminho para regressar a Wittenberg, o eleitor da Saxônia, seu protetor, o raptou e levou, sem ninguém o saber, para o castelo de Ortburg, na Turingia, tanto para o subtrair às ciladas dos seus inimigos como para o ter debaixo da mão.
O silêncio do chefe deixou plena liberdade aos seus prosélitos, e viu-se então claramente que a reforma era uma onda irresistível da opinião. O culto, que Lutero respeitara, começou a ser atacado. Muitos frades agostinhos de Wittenberg abandonaram a clausura, outros inovadores reclamaram alterações importantes no dogma e na liturgia. Pediram que se não celebrasse missa todos os dias e que se administrasse a comunhão sob as duas espécies. Assim o resolveu um capítulo. Karlstadt, que professava acerca da presença real uma opinião diferente da de Lutero, pôs-se à frente da juventude para destruir os restos do papismo, disse-se missa em língua vulgar e comungou-se sem confissão. As opiniões começaram a divergir. A doutrina da livre interpretação pessoal dos textos sagrados devia produzir necessariamente esse resultado. Foi durante o seu retiro na Turingia que Lutero completou a versão da Bíblia, sua obra capital. Apesar de pouco conhecedor da língua hebraica, o seu entusiasmo lhe deu inspirações em harmonia com uma simplicidade sublime. Em 1522 deixou o seu asilo, fortalecido pela solidão, e pôs-se a pregar contra as desordens que tinham arrebentado. Restabeleceu a subordinação e espalhou 100.000 Bíblias em alemão. Foi depois ao Le Monde, onde teve graves desinteligências com Karlstadt. A nova igreja não estava ainda organizada e já principiava a subdividir-se em seitas hostis. A abolição dos votos monásticos e do celibato do clero eram reformas muito aconselhadas e requeridas pelos livres pensadores que tinham preparado a Revolução de Lutero. O frade Agostinho, pois, despiu o hábito e pouco depois, em 1525, casou com Catarina Boron, que também havia professado num convento. Tratando do movimento reformista, não devemos omitir uma referência à preponderante figura do seu principal colaborador doutrinário. Falamos de Philippe Melanchthon que, dotado de grande serenidade de espírito, conciliador por natureza e tendo recebido primorosa educação intelectual, que os estudos clássicos haviam consolidado, estava destinado a ser o elemento, em certos casos, ponderador do extremismo de Lutero e dos tumultuários excessos de linguagem a que este se entregava. Em seus lugares comuns expôs claramente a doutrina reformada, sustentando que a justificação se faz perante Deus unicamente pela fé, a qual é determinada pela graça, independentemente da vontade do homem. Foi ele o principal autor da Confissão de Augsburgo, formulada perante a Dieta, que aí se reuniu em 1530, convocado e presidida por Carlos V, contendo as afirmações fundamentais do novo credo e dividida em 3 partes. A primeira versava sobre os pontos gerais não contestados, segunda sobre os artigos que os luteranos admitiam parcialmente, a terceira sobre as cerimônias e os usos em que diferiam da Igreja Romana, como a supressão do cálice, o celibato dos padres, a missa como sacrifício, a confissão particular, os votos monásticos, os jejuns e o poder episcopal. Melanchthon, assustado com a desordem, que ameaçava a sociedade, e com a tirania secular, que prometia suceder à abolição do governo eclesiástico, redigiu a confissão nos termos que lhe pareceram mais conducentes a aproximar os dissidentes. Não obstante, foi corrigida e remodelada muitas vezes. Já anteriormente, quando em 1527 Lutero, persuadido de que a sua interpretação da Escritura era verdadeira, publica uma instrução para os pastores, como regra de fé, prevalecendo-se do ascendente que sobre ele exercia, Melanchthon, sempre conciliador, modificou alguns dogmas, como a negação do livre-arbítrio e a ineficácia das boas obras. O seu corpus doutrinae gestiani ficou sendo considerado pelos protestantes como um dos seus livros simbólicos. 2 outras personalidades surgiram nessa época, a interferir de modo preponderante no movimento reformista, não devendo ser, por isso, igualmente omitidas na breve resenha, que dele nos temos proposto fazer, Urias Zwinglio e João Calvino,
cuja atividade, iniciada na Suíça, enquanto a de Lutero se exercia particularmente na Alemanha, irradiou mais tarde pela França e a Itália. Mas a reforma não estava destinada a ser unicamente um movimento de retificação e de renovação religiosa, correspondendo à ânsia de liberdade que trabalhava os espíritos, fatigados de opressões tanto da parte dos príncipes e reis como da monarquia pontifícia. Os seus efeitos deviam simultaneamente refletir-se na esfera político-social. A vulgarização da Bíblia posta em prática por Lutero, levando ao conhecimento do povo os princípios igualitários do Evangelho, suscitou legítimas reivindicações, que tiveram infelizmente um epílogo sanguinolento. Proclamada a liberdade religiosa, observa o historiador, os homens dos campos, que encontravam no Evangelho Deus e o Rei, mas não a nobreza, e liam nele que todos os homens são iguais, quiseram também conquistar a liberdade civil e queixaram-se acerbamente dos pequenos senhores, que os oprimiam, a exemplo dos grandes. Cristóvão Chapelier, eclesiástico suíço, formulou os seus agravos e as suas reclamações em 12 capítulos, a um tempo moderados e ousados. Devia ser lícito a gente do campo eleger padres encarregados de lhe anunciar, em toda a pureza, a palavra divina, se até então haviam tolerado que os tratassem como escravos, apesar de resgatados pelo sangue do Cristo, não queriam mais semelhante tratamento, a não ser que os convencessem, com a Escritura, de que estavam em erro. Como não fossem atendidos, apesar da justiça de suas reclamações, e o próprio Lutero, convidado a servir de árbitro entre eles e os senhores, depois de haver exortado os senhores a serem justos e pregado aos vilões o dever do sofrimento e da servidão resignada, se tivesse colocado do lado do poder, de que já participava, os camponeses se sublevaram em massa e cometeram excessos. As suas desordenadas legiões forma, todavia, facilmente desbaratadas pelas tropas regulares dos nobres e passadas à espada. Morreram 100.000 pessoas que usavam a cruz branca, praticaram-se cruéis atrocidades e os chefes do movimento tiveram que expatriar-se, prosseguindo contudo as agitações parciais que convulsionavam a sociedade civil. Essas tempestades populares, observa ainda o historiador, não eram tanto o resultado da reforma como efeitos das mesmas causas que haviam produzido. Todavia Lutero assustou-se, deixou de querer ser popular, fez causa comum com os príncipes e sustentou abertamente a monarquia. Ao eleitor Frederico o Sábio, seu protetor moderado, havia já sucedido João o Constante, e esse príncipe o auxiliou sem restrições. Aboliu nos seus estados a jurisdição eclesiástica e entregou o governo da Igreja Nacional a uma comissão de padres seculares. Diferentes foram a feição e as consequências políticas resultantes das doutrinas pregadas por Zwinglio e, em seguida, por Calvino, como o veremos adiante. Sendo, ao começo de sua insurgência, cura de Glaris, Eurico Zwinglio, indignado com a idolatria de que era objeto a imagem da Virgem de Encedeon e com o anúncio da indulgência plenária fixado em cartazes nessa povoação, entrou a pregar contra semelhantes práticas. Nomeado pastor de Zuriche, declarou que se cingiria exclusiva e integralmente ao Evangelho, declamou contra os maus costumes, venalidade do clero e autoridade opressiva da Igreja, e expulsou o frade Bernardo Sansão que se apresentara na cidade para vender indulgências. Admoestado pelo bispo de Constança, declarou que repelia toda e qualquer decisão dos homens em assuntos de fé e que não admitia nenhuma satisfação perante Deus, a não ser aquela que fora dada por Jesus Cristo. Essa vigorosa propaganda agitou os cantões suíços. Formaram-se 2 partidos e foram publicamente debatidos muitos ritos e dogmas fundamentais, sendo afinal proibidas as procissões, os órgãos, a adoração da hóstia e a extrema-unção. Os reformadores suíços, assinala o historiador, iam, pois, muito adiante de Lutero,
que conservou diferentes práticas religiosas, como as imagens, as velas, os altares, o pásimo, a confissão auricular. Lutero queria conservar na Igreja tudo que lhe não parecia expressamente contrário à Escritura. Zwinglio suprimia tudo que se não podia provar com o seu texto. Um queria ficar com a Igreja de todos os séculos, depurando-a do que repugnava à palavra divina. O outro voltava aos tempos apostólicos e transformava a Igreja com a pretensão fazê-la volver ao estado primitivo. As consequências políticas dessas divergências foram diametralmente opostas. Lutero, conservador, pregando num país de príncipes, sustentou as ideias de absolutismo, favoreceu a usurpação dos bens do clero e, na jurisdição mista, considerou a autoridade eclesiástica uma instituição humana e um atributo da soberania. Zwinglio, republicano e radical, derribava o poder das igrejas, mas, em vez de o dar aos príncipes, o restituía ao povo. Da teoria passou-se aos fatos. Exaltaram-se os ânimos e os dois partidos religiosos, de cujo embate veio finalmente a resultar a divisão dos cantões em católicos, reformados e mistos, pegaram em armas, um constituindo a Liga para a Defesa da Religião, sob o patrocínio de Fernando, rei dos romanos, o outro organizando a confraria cristã, dirigida por Zwinglio. Feriu-se uma batalha em Capel, aí morrendo Zwinglio, que havia trocado a espada da palavra pela de ferro e o púlpito por um cavalo. Os católicos processaram o cadáver do reformador e o fizeram pedaços, mas um dos vencedores exclamou: fosse qual fosse a tua crença, foste um leal e sincero confederado. Deus receba a tua alma. Mais afortunado que Zwinglio, se a fortuna conservar a vida terrestre, maculando-a de atrocidades, Calvino, tendo abraço em 1534 e Reforma, já triunfante, e propendendo para a orientação radical de Zwinglio, pôs-se a interpretar a Bíblia segundo o seu modo de ver. Se, porém, abominava a corrupção da Igreja, também o indignou a desordem produzida pelos reformadores e empreendeu por termo essa desordem. Ao período, portanto, de emancipação de Lutero seguiu-se o período organizador de Calvino, que pretendeu reconstituir a Igreja. Indicado para essa missão por suas qualidades de caráter, sem os rasgos geniais, a violência e as ingenuidades de Lutero, nem a inabalável convicção de Zwinglio, mas possuindo a lógica inflexível do organizador, fez-se o medianeiro entre o papismo de um e o radicalismo do outro e publicou em francês elegante a Instituição da Religião Cristã, obra que se espalhou nas classes ilustradas e, com o catecismo publicado em 1538, veio a constituir o sistema doutrinário calvinista. Instalado em Genebra, que tornou-se em poucos anos a Roma do protestantismo, desenvolveu uma ação implacável contra os dissidentes do sistema que receberam seu nome. Tendo Lutero demolido a monarquia católica, ele por sua vez derrubou a aristocracia luterana e, auxiliando as ideias republicanas de Genebra, aboliu o episcopado e confiou a escolha dos ministros à comunidade religiosa. Estabeleceu um consistório, composto dos pastores, para administrar as coisas da religião e corrigir os costumes. Assim chegava ao governo democrático, porém, ao contrário de tudo quanto se havia feito antes, subordinou o poder civil ao religioso, preparando um centro para os revolucionários futuros. O efeito do calvinismo, não moderado por nenhuma autoridade, devia ser, portanto, maior, e maior também a cultura intelectual. Daí uma infinidade de seitas e a emissão de tantas ideias políticas. A correção dos costumes, confiada ao consistório, produziu uma verdadeira inquisição, pois que até violava os segredos das famílias, dando lugar a denúncias e a severas penalidades por motivos, algumas vezes, insignificantes. Levando ao máximo extremo seus rigores, Calvino fez proibir todos os espetáculos, as danças, a alegria estrepitosa, os divertimentos patrióticos.
A mesma intolerância que o levava a crer que só devia existir uma igreja e essa única devia ser a sua, levava Calvino a proferir, com uma cólera fria e prosaica, as mais violentas injúrias contra quem sobressaia, na primeira plana, entre os reformados. Logo que implantou a sua profissão de fé, fez dela uma arma para condenar como impostores os outros inovadores, que pela sua parte o excomungaram. Além disso, pois que essa profissão tinha sido adotada como lei do Estado, quem a não aceitava era rebelde. Puro regime inquisitorial. Dessa feroz intransigência foi vítima, entre outras personalidades ilustres, Miguel Servet, médico, astrólogo, editor de Ptolomeu. Tendo se aplicado aos estudos religiosos, numa época em que cada qual proclamava um sistema de teologia, quis ser também reformador e publicou um livro intitulado De Trinitate Erroribus, etc. Christianismi Restitutio, no qual acusava Roma de ter convertido Deus em três quimeras. Os católicos o toleraram na Itália. Calvino, porém, não lhe pôde perdoar umas cartas em que ele chamava às suas razões insulsas e lhe perguntava, onde tibi auctoritas constituendi leges? Quando, ao cabo de 7 anos de espera, o pudera ver as mãos, teve-o preso muito tempo, infligindo-lhe maus tratos. Servet pediu baldamente que lhe dessem um advogado, que abreviassem as delongas do processo, verdadeira tortura moral, a mais cruel de todas. Pediu a Calvino a esmola de uma camisa, recusaram-lhe. Afinal foi queimado vivo, em nome de uma religião que rejeitava a autoridade, e, como se as chamas não bastassem, ultrajaram-lhe até a coragem com que vira avizinhar-se a morte. 1553. Todos os cantões reformados aplaudiram a execução e pediram que se separasse por essa forma o trigo do joio. Tais foram os deploráveis excessos e os frutos do fanatismo. No movimento de emancipação suscitado pela Reforma e, como imensa fogueira ateada no coração da Europa, destinado a promover no seio da Igreja a reação purificadora, mais tarde objetivada nas deliberações do Concílio de Trento, não é difícil reconhecer-se o impulso providencial de que falamos páginas atrás, do mesmo modo que a esse patenteia, sempre obstinado e vigilante, em contraste com a não vigilância dos reformistas, o predomínio do anticristo, que a ele não renuncia em caso algum. Se, com efeito, apreciada em seu conjunto, a obra da reforma se recomenda, pelo saneamento moral que promoveu nos costumes, tanto como pela divulgação em ampla escala dos ensinamentos do Evangelho, postos ao alcance de todas as inteligências. No primeiro caso, com a abolição do celibato do clero e outras medidas disciplinares, reconciliando as funções eclesiásticas com os nobres e moralizadores deveres da família constituída, e no segundo, quebrando os grilhões do dogmatismo teológico, pela restituição das doutrinas do cristianismo à sua fonte originária, a atitude de espírito mantida, entretanto, pelos realizadores daquela obra veio patentear quão longe estiveram eles dos preceitos fundamentais do Mestre. Esqueceram-se de que Deus é amor e ninguém pode agir nem dizer-se autorizado a agir em nome do seu Cristo, se não se inspira nos ditames desse atributo soberano. Que é o que fez a glória e assegurou a imortalidade à obra de Francisco de Assis, quaisquer que fossem as deturpações contra ela ulteriormente perpetradas pelo sectarismo e as ambições de Roma, escrava do anticristo. Precisamente o ter sido substancialmente fundada no amor e na humildade. Ora, a ação dos promotores, como a dos sectários, da reforma caracterizou-se pela intolerância, filha do ódio, e nas pelejas sustentadas, para destruir a autoridade pontifícia e reformar o edifício doutrinário da Igreja Romana, mostrou-se com frequência inspirada no orgulho, pretendendo criar uma nova teologia, baseada no Evangelho, para explicar as relações do homem com Deus e definir a sua situação no mundo e os seus destinos espirituais depois da morte.
Em vez de cingirem-se à palavra do Senhor Jesus e reconhecerem o grande princípio da salvação universal, estabelecido, entre outras, na parábola do filho pródigo e nas passagens que atestam, como vimos anteriormente, a pluralidade de existências, os reformadores erigiram, sob a influência judaizante do Velho Testamento, essa monstruosa doutrina da predestinação e da graça, que divide os homens em réprobos e escolhidos, e tantas legítimas repulsas havia de suscitar, incompatível que é com a justiça, a bondade e a sabedoria do Criador. Daí a deficiência do movimento reformista, inapto em sua forma e em seu objetivo para satisfazer as legítimas aspirações da humanidade e encaminhá-la à realização de seus destinos imortais. Explica-se, em todo caso, a obnubilação das inteligências chamadas a intervir naquele movimento, não só pelo implacável predomínio do anticristo, cuja intromissão se nota a cada passo nos desvarios e exaltações dos reformadores, como pelas próprias condições do ambiente em que operavam, as quais, de resto, não era estranha, senão que constituía o seu fator primordial, aquela mesma anarquizadora influência. E é isso que, de certo modo, os absolve. A época era singularmente agitada e se, de um lado, o partido político, em cujas mãos se enfeixavam os destinos da Igreja, permanecia refratário à adoção das medidas reclamadas para o restabelecimento da ordem, pela implantação dos dignificadores preceitos do Evangelho, por outro a disposição geral dos ânimos, naquele ambiente social de Roma, em que as tenebrosas falanges do invisível haviam, por assim dizer, instalado seu habitat e operavam desde o tempo dos Césares romanos que lhes eram dóceis instrumentos, não opunha menos obstinada resistência a qualquer tentativa de reforma, a menos que se caracterizasse pela violência. Testemunho disso foi o malogro da iniciativa tentada por Adriano VI, o escrupuloso e exemplar pontífice que sucedeu a Leão X e ocupou o trono apenas de 1522 a 1523. Convencido por argumentos escolásticos, refere o historiador, da verdade das doutrinas ortodoxas, não podia acreditar que os reformados procedessem de boa fé, mas entendia que os rigores os tinham levado a exceder-se. Por outra parte, educado no estrangeiro, reconhecia os abusos da Cúria Romana, quando anunciou o propósito de os extirpar, produziu um duplo efeito, sobressaltou a gente que o rodeava e, com a confissão desses abusos, acompanhada pela promessa de os corrigir, tornou os inimigos mais ousados. A esse tempo, quando o movimento da reforma ainda se não extremara nos assuntos de doutrina e não tomara a amplitude que mais tarde veio adquirir, ainda teria talvez sido possível um acordo com seus promotores, graças sobretudo ao espírito conciliador de Melancton e Adriano VI eram dotados. Mas durante o governo desse pontífice, Roma patenteou quando estava realmente corrompida. Adriano, que, assim como tinha conservado o nome próprio, conservam os antigos costumes, tinha levado a sua pobre governante, que o servia, como dantes. Ora, a sua simplicidade e a exatidão com que todos os dias dizia a sua missa pareceram ridículas no palácio acostumado ao teor de vida dos Médicis. O Papa, que entre os seus havia sido considerado um protetor das letras, que removem as dificuldades opostas à fundação do Colégio Trilingue de Louvain, foi tido como um bárbaro pelos literatos que não estipendiava. Quando lhe mostraram Laocoonte, murmurou, ídolos pagãos, e desviou a vista da nudez clássica. Não foi preciso mais nada para se tumultuarem os homens de letras escandalizados. Pasquino representou na figura de um pedagogo castigando os cardeais como se fossem colegiais. Se tivesse querido suprimir as vendas simoníacas, teria lesado e exasperado os que tinham adquirido legalmente o direito de as fazer. A abolição das sobrevivências às dignidades eclesiásticas criou-lhe muitos inimigos. Como estrangeiro que era, faltaram-lhe relações de família e não formou relações novas, porque,
Antes de conceder benefícios, refletia tanto que adiava indefinidamente os provimentos. Só ir sem apoio, exclamava, é uma desgraça ver tempos em que o homem de melhores intenções se vê na necessidade de sucumbir. E o historiógrafo remata com esta edificante observação. Este pontífice, pio e zeloso, chegou a ser considerado um mal ainda mais funesto do que a peste. Eu então o agraçava. Quando morreu, houve públicas demonstrações de regozijo e suspenderam-se coroas à porta do seu médico com a inscrição, Ob Urbem Servatam. A reforma era, pois, necessária, como necessários e únicos eficazes eram os meios revolucionários, e não suasórios, que empregou, infelizmente conduzidos aos extremos da crueldade e das violências pessoais. Do livre exame, contudo, da liberdade na interpretação individual das Escrituras, o que veio a resultar não foi, como teria acontecido, se os reformadores obedecessem às inspirações do Espírito Divino, o consenso unânime no restabelecimento da palavra do Senhor, mas a multiplicação e a rivalidade das seitas, mais empenhadas em fazer prevalecer as opiniões dos seus chefes, edificadas sobre motivos teológicos e disciplinares, do que os ensinamentos da verdade. E como esta não pode, simultaneamente, residir em campos adversos e irreconciliáveis, como todo reino dividido não poderá subsistir, a conclusão a tirar-se é que a reforma, fracionária e antagônica em seus diferentes ramos representativos, não esteve nem estará reservada à tarefa de restabelecer o cristianismo na integralidade do seu espírito e de suas transfiguradoras realizações. Coube-lhe, sim, a função histórica e oportuna de sacudir o torpor da Igreja Romana, abrir uma válvula momentânea ao pensamento religioso comprimido, inaugurar uma era de liberdade espiritual, que, todavia, os seus promotores, sob a reacionária pressão dos servidores do Anticristo, se encarregaram de mutilar e restringir a golpes de intolerância e fanatismo sectário. Mas nem por isso o movimento cessou de adquirir uma poderosa irradiação, que terminou, como estava, nos desígnios da providência, por impressionar os detentores dos destinos da Igreja. Ao fim de 40 anos, com efeito, a reforma tinha se propagado desde os Pirineus até a Islândia, desde a Finlândia até os Alpes, ocupando o espírito dos pensadores e convertendo nações inteiras. No território alemão dominava na Saxônia, no Brandeburgo, no Ducado de Brunswick, na Hesse, no Mecklemburgo, em Holstein e em outras províncias setentrionais, ao sul, no Palatinado, Baden, Württemberg e muitas cidades imperiais, como, porém, se dirigia mais à razão que à imaginação, tinha feito aí menos conquistas do que no norte. Um embaixador de Veneza calculava, em 1558, que na Alemanha só 1/10 dos habitantes eram católicos e, na Áustria, só 1/3. As universidades, que tantos campeões haviam dado à antiga religião, abriam-se à crença nova. Durante 20 anos nenhum só estudante da Universidade de Viena tomou ordens. Em Ingolstadt chegou a não haver candidatos a certos cargos que nunca tinham sido exercidos senão por eclesiásticos. Em Colônia, depois de se ter procurado por muito tempo um novo regente, descobriu-se que o tinha sido eleito era protestante. Na Universidade de Dilingen, fundada precisamente para se opor às novas opiniões, faltou quem regesse as cadeiras. Noutras partes quase todos os professores eram protestantes, e a mocidade bebia com leite a aversão às instituições católicas. A reforma foi introduzida na Hungria por Martinho Ciriaci de Lotzi, e os senhores de balde lhe puseram o ferro e o fogo. Muitos mancebos magiares iam estudar a Wittenberg, donde saiam numerosos missionários. Formaram em Buda uma comunidade. Pedro Pereni fundou em Pataca a primeira igreja, e a Bíblia foi traduzida em húngaro por Gabriel Pannonius. Favorecidos pela conivência de Fernando da Áustria, recrutaram grande número de prosélitos e,
Num sínodo celebrado em Épires, em 1546, redigiram uma profissão de fé em harmonia com a de Augsburgo, mas os calvinistas, que em grande quantidade se introduziram no país, publicaram outra em Kissinger. Até na Transilvânia, apesar de comprometida ao começo pelos rigores de João Zapolyi, a reforma se propagou com extrema rapidez. Em resumo, a Igreja, que na Idade Média tinha exercido legitimamente a suprema direção dos espíritos e havia sido a regra de todas as consciências e a fonte de todos os poderes, estava então sendo alvo de terríveis hostilidades, e parecia eminente a vitória do individualismo, não somente em matéria de crenças e de culto, senão também nos domínios da moral. Era tempo, conseguintemente, de que, a impulsos do instinto de conservação, em seu próprio seio se operasse a reação. 6. Efeitos salutares da reforma. Sua inferioridade relativamente ao culto sentimental do catolicismo. Preponderância dos jesuítas nas deliberações do Concílio de Trento. Ignácio de Loyola e os extravios da sua missão. O espírito reacionário e intolerante permanece com o partido político da Igreja. Copérnico, Giordano Bruno, Galileu. Florescimento espiritual da família cristã. Renascimento expansivo da fé. Grandes santos. Missões e catequese. Últimos clarões. Os efeitos salutares da reforma não se fizeram apenas sentir na moralização dos costumes, levada ao seio da Igreja Romana, sobretudo após a reunião do Concílio de Trento, nem na atividade mental determinada pela agitação dos assuntos teológicos, que despedaçou os moldes estacionados do dogmatismo em que se mobilizara o pensamento acidental, nem ainda no inestimável benefício de pôr diretamente o povo em contato com os ensinamentos do Evangelho, mas se exprimiram por um apreciável desenvolvimento intelectual, graças à difusão da instrução pública, tornada indispensável ao estudo e conhecimento pessoal das sagradas letras. Na Suíça, com efeito, além de melhorar os costumes, dirigindo-se mais ao povo que propriamente ao clero, o movimento reformista vulgarizou profusamente a instrução e, com ela, difundiu preceitos morais, que são a base para a formação do caráter no indivíduo. Estabeleceram-se muitas escolas elementares, e a nação, que havia sido até ali exclusivamente caçadora e guerreira, aplicou-se aos estudos. Esses efeitos se acentuaram no decorrer do tempo. É assim que, ao fim de séculos e, mesmo numa época vizinha aos nossos dias, os cantões suíços reformados continuavam a apresentar visível contraste com os católicos, por um espírito de iniciativa mais acentuado e pelo adiantamento material e intelectual adquirido, enquanto os últimos, privados de instrução no mesmo grau, pelo menos com idêntica amplitude, permaneciam retardatários, acusando notável percentagem de analfabetos. Na Alemanha, o fenômeno da alfabetização geral, que veio a reduzir mais tarde a uma cifra quase nula o número de letrados e foi o ponto de partida de sua prodigiosa cultura em todos os ramos dos conhecimentos humanos, não pode ser dissociado da preponderância exercida pela sua formação e pela sua educação religiosas. O mesmo pode dizer-se não tanto da raça anglo-saxônia, como particularmente do núcleo que, fugindo às perseguições sectárias e fixando-se em um novo continente, veio a substituir o povo norte-americano, rival, em pouco mais de um século, da nação germânica, assim na quase total supressão do analfabetismo, como no vertiginoso desenvolvimento de suas atividades econômicas, industriais e científicas. Mas foi principalmente na esfera dos costumes religiosos, restabelecendo a tradição dos patriarcas e dos apóstolos, que não consideravam incompatíveis as funções eclesiásticas e o matrimônio, reconciliando, portanto, como o dissemos, aquelas funções com os nobilitantes encargos da família honestamente constituída e, desse modo, abolindo o celibato obrigatório instituído pela Igreja,
fonte de tantos secretos desregramentos e escandalosas uniões ilícitas, que a reforma produziu os mais salutares e moralizadores efeitos. Dirigindo-se contudo mais à inteligência e à razão que ao sentimento e cingindo-se antes literalmente aos imperativos preceitos do mosaísmo que às misericordiosas e persuasivas doutrinas do Evangelho, veio, com os seus dogmas da justificação exclusiva pela fé e, sobretudo, da predestinação e da graça, de que resulta o aniquilamento do livre-arbítrio humano e torna ineficazes as boas obras, a incutir em seus adeptos essa indiferença, pior ainda, essa implacável e egoística secura de coração que, não excluindo embora a retidão de caráter, que é o recomendável apanágio do homem de bem, característico dos pastores como, em geral, do rebanho protestante, constitui, entretanto, uma flagrante negação do que de mais sedutor se encontra no cristianismo, a piedade e o amor ou, em suas mais altas e radiosas expressões, a caridade. Neste sentido a Igreja Católica, falamos do espírito dominante na família cristã e não da interesseira influência do partido político que a explora, se mostrou sempre mais fiel às inspirações da indulgência, consubstanciada nas lições e nos templos do Senhor Jesus. Mesmo depois que as concepções teológicas, a instituição dos dogmas, entre os quais a odiosa condenação aos suplícios eternos, e a adoção de um culto paganizado, porque duplicado de pomposo ritual, vieram substituir as puras doutrinas evangélicas e alterar a singeleza das primitivas práticas. O que na Igreja subsistiu do pensamento cristão bastou para entreter nas almas a ternura dos sentimentos fraternistas, expressos em tantas obras de assistência e de solidariedade humana. Enquanto a Reforma, proscrevendo rigidamente a doutrina das indulgências e a invocação dos santos, de alguma sorte isolava os homens neste mundo, colocando-os exclusivamente à mercê das inflexíveis injunções da lei, para alcançar a salvação, a Igreja, tendo suprimido a comunhão ostensiva com o mundo espiritual, praticada pelas primeiras gerações cristãs, como demonstraremos oportunamente, mas que viera a tornar-se uma fonte de abusos e superstições, instituiu em seu lugar o culto dos santos, por cuja intercessão podem os pecadores obter misericórdia, com isso mantendo por uma outra forma aquela comunhão, graças à qual já se não sente o homem, na sua ínfima pequenez, tão distanciado da grandeza infinita do Criador e pode com ele corresponder-se mediante aquela compassiva escala, desdobrada entre a terra e o céu. Mas, todavia, que o dos santos, o culto da Virgem Maria constituiu sem dúvida e tem, através dos séculos, constituído uma fonte não somente de inexauríveis consolações, mas de aperfeiçoamento e exaltação dos sentimentos humanos, porque, como assinala o historiador, de que nos temos socorrido, em termos calorosos, que fazemos nossos. O nestorianismo e o concílio que o condenou são memoráveis especialmente porque foram causa do desenvolvimento que tomou o culto de Maria. Quando os hereges tentaram derrubá-la do seu trono celeste, os católicos redobraram de veneração por ela, e muitos templos se converteram em igrejas consagradas a Maria. E assim começou a generalizar-se esse culto simpático, pelo qual o cristão adora a Mãe de Jesus, presta homenagem às virtudes da mulher e dá expansão às ternuras desabrochadas em sua alma pelos carinhos maternos, pelo amor da esposa, pelo suave prestígio dos encantos femininos. Maria é uma das mais formosas criações do cristianismo e tem sido porventura uma das suas maiores seduções. Fala aos sentimentos mais essenciais da natureza humana e, por isso, na antiguidade auxiliou a Igreja a acabar de converter as gentilidades, e nos tempos modernos inspira as devoções mais sinceras e ardentes que ainda amparam o catolicismo. É verdade que a Igreja, deificando Cristo e, portanto, colocando Maria como Mãe de Deus, acima do próprio Criador, veio a tornar, de certo modo, suspeito aos olhos dos puros teístas,
sobretudo depois que o adiantamento dos conhecimentos astronômicos tanto contribuiu para modificar o conceito interpretativo da divindade de Jesus, tornar suspeito, dizemos, um culto que, radicado nos mais nobres impulsos do sentimento humano, foi para ela mesma conduzido aos exageros do que se denominou por fim a mariolatria, em detrimento da adoração suprema devida ao supremo autor de todo o universo e de todas as criaturas. De tal modo, nessa igreja, vigiada de perto pelo anticristo, as melhores práticas degeneram em abuso e o próprio bem, às vezes, se converte em mal. O inverso também, não raro, se observa, consoante os inescrutáveis desígnios da divina providência. A admissão, por exemplo, das imagens, generalizada e, por último, perpetuada, mas que fora objeto de impugnação e controvérsias, durante um século, em vários concílios, como a adoção de outros símbolos materiais, a introdução, nas cerimônias do culto, de certos acessórios, como a música e o incenso, do mesmo modo que o uso dos sinos, tudo em suma que lisonjeia os sentidos e constituiu, da parte da Igreja, uma deturpação materializadora da espiritualidade característica do cristianismo em suas primitivas formas. Não deixou contudo de atrair para o catolicismo grande número de almas, imperfeitamente evoluídas, e contribui para conservar em seu seio muitas outras cuja mente, necessitada ainda de representações objetivas, seria porventura inacessível a formas religiosas de requintada espiritualidade. Não há dúvida que desse atraso mental cabe principalmente a culpa à própria Igreja, desde que, renunciando aos superiores métodos persuasivos da conversão pela fé e os exemplos vivos da caridade, e assim se divorciando das instruções e do pensamento do Divino Mestre, entrou a substituir no ânimo entibiado dos seus ministros o essencial pelo acessório e a fazer desse acessório, cuja transitoriedade apenas seria admissível, o instrumento permanente de seu apostolado. Esquecida de que o cristianismo é uma doutrina essencialmente dinâmica, destinada a caminhar na vanguarda do progresso humano, como agente de todas as suas transformações para melhor, e não um sistema religioso de acomodações retardatárias, a tal ponto consentiu ao estacionamento dos seus métodos educativos e das suas práticas que deixou converter-se numa necessidade o que devera ser contida nos limites apenas de uma condescendência transitória. É por isso que, durante o movimento reformista na Suíça, quando Zwinglio, Engelhard e Leon Judas se puseram a declamar contra as imagens, manifestou-se oposição popular e o seu uso não foi abolido senão depois de vivas controvérsias. De tal modo se haviam os crentes identificado, ao fim de quase 10 séculos de tolerância, com a integração da idolatria em seus hábitos de religiosidade. Como quer que seja e para não recusarmos o testemunho de nossa imparcialidade ao que pode considerar-se uma inevitável contingência dos tempos e da situação peculiar de certos espíritos, ouviremos em que os símbolos materiais teriam contribuído para atrair ao seio da Igreja povos incultos e grosseiros como os bárbaros do Norte, ao termo de sua invasão no Ocidente, e mais tarde as populações selvagens da África e da América, substituindo nestas os objetos do culto fetichista por outras expressões de natureza semelhante, mas de significação mais elevada. O grande mal que debilitava a Igreja, ameaçando de irremediável colapso a sua influência espiritual, na época que nos reportamos, não era tanto se haver obstinado na conservação de práticas cultuais materializadas, senão, em seus efeitos dissolventes, os abusos extorsivos da cúria e os exemplos desmoralizadores com que o clero, em seus desregramentos, escandalizava o povo, abalando, quase destruindo os estímulos da fé, que havia geralmente perdido e lhe cumpria, entretanto, alimentar no espírito das multidões. A esses males viscerais é que urgia serem opostos eficazes e prontos remédios, reclamados pelo próprio instinto de conservação e tornados imperiosos pelo movimento revolucionário e oportuno da reforma.
Se, além disso, não pesasse sobre a Igreja a ação obnubiladora do Anticristo e os seus dirigentes fosse, de outro modo, permitido uma clara visão das necessidades do futuro, teriam eles compreendido que uma série de medidas